intenso trabalho do Legislativo nos últimos 4 anos. Desde 2017, foram mais de 14.500 projetos de lei, propostas, requerimentos e outras ações desenvolvidas. Tudo isso se transformou em melhorias para a cidade e em mais qualidade de vida para você. Continue acompanhando tudo o que acontece na Câmara Municipal e conheça a importância dela para a nossa cidade. Câmara de Contagem, aqui tem trabalho sério. Pois é, e ainda vamos continuar falando sobre os números que mostram o intenso trabalho da Câmara desde o 2017. De lá para cá, foram mais de 14.500 projetos de lei, decretos, propostas e requerimentos. Tudo isso passou pelo Legislativo e se transformou em melhorias para o município e para você, contagense. Olha só, Câmara de Contagem, aqui tem trabalho e tem reconhecimento. Agora são 4 horas mais 1 minutinho. Deixa eu já chamar meu super olímpico aí, porque a primeira etapa da temporada tem Gabriel Medina como vice-campeão. É isso, Tony? Alô, Sapi, um abraço a você, aos ouvintes da coluna Super Olímpico. As ondas de Pipeline no Havaí foram as responsáveis por receber até o último domingo os primeiros campeões da Liga Mundial de Surf na temporada 2020-2021. Após um ataque de tubarão durante a etapa feminina na ilha de Maui e os casos de Covid durante o torneio masculino, as disputas finais dos 2 naipes finalmente puderam ser realizadas após quase 2 semanas de evento. Entre os homens, o havaiano John Flores mostrou estar totalmente recuperado de uma lesão que sofreu em 2019 e venceu a etapa. Na final, ele superou o brasileiro Gabriel Medina. Outro representante do país que foi destaque foi Ítalo Ferreira, atual campeão mundial, que caiu nas semifinais. Ítalo atuou na semifinal com dores após ser engolido por uma onda durante um tubo mal sucedido na disputa das quartas de final. No feminino, a vencedora da etapa que migrou de Maui para Pipeline foi a australiana Tyler Wright. Ela derrotou na final a tetracampeã mundial Carissa Moore. A brasileira Tatiana Weston Webb parou nas semifinais, mas fez história ao tornar-se a primeira mulher a vencer uma bateria da Liga de Surf nas ondas de Pipeline. A próxima etapa do circuito começa no dia 19 de janeiro, na etapa de Sunset Beach, também no Havaí. O surf vai fazer a sua estreia na Olimpíada de Tóquio no ano que vem, com o Brasil já tendo a confirmação dos 4 representantes, que terão a missão de fazer valer a tradição do país na modalidade. Com as informações do surf para o Super Olímpico, repórter Daniel Ottoni. Obrigado, Tony. 4 horas 3 minutinhos e Minas Gerais atingiu a marca de mais de 500 mil de casos de coronavírus. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Fernanda Viegas. Muito boa tarde, Fê. Boa tarde, Sapia. Os números de aumento de casos de Covid-19 em Minas Gerais assustam a cada dia. Mais de 500 mil de pessoas, 503.700 no total, se infectaram com o novo coronavírus desde março, quando os primeiros casos foram detectados em Minas. Em todo o estado, 11.258 pessoas perderam a vida em decorrência das complicações provocadas pela Covid-19. Os números são do boletim epidemiológico desta terça-feira, divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. Nas últimas 24 horas, contadas desta segunda-feira até hoje, o número de pacientes com o novo vírus chegou a 4.201, sendo 23 vidas perdidas para a doença no mesmo período. Dentre as cidades mineiras com maior número de infectados por coronavírus estão Belo Horizonte, com 58.017 casos, e Uberlândia, no Triângulo, com 40.493 casos. Esses números ligam um alerta do que a Organização Mundial da Saúde já trata como segunda onda de infecções que acontece no Brasil e em vários países pelo mundo. Então, é redobrar os cuidados, como manter o isolamento, o uso constante de máscaras, são fundamentais. A gente não pode bobear neste momento. Repórter Fernanda Viegas. Pois é, e o balanço divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde registrou 25.019 casos de Covid nas últimas 24 horas, que é um número grande, né? Já são 7.263.619 casos desde o começo da pandemia. Foram registrados também nesse último período de 24 horas 527 mortes no país, totalizando até agora 187.291 óbitos. Um dado importante também, segundo o Ministério da Saúde, 6.286.980 pessoas já se recuperaram do vírus. Isso sem a vacina, né? Eu tenho uma imagem da vacina aí, eu não sei se o Paulo vai conseguir pôr agora, não, né?
Mas depois eu vou tentar colocar para vocês os países que já iniciaram a vacina já são 6 países. No caso, mais de 6, porque no Reino Unido você conta não só a Inglaterra, os países do Reino Unido, mas o país de Gales, a Irlanda do Norte e a Escócia também, além da Inglaterra. Aí você tem China, Israel, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Esses países já estão vacinando. É um número pequeno ainda, mas pelo menos já tem aí uma quantidade grande de pessoas que já foram vacinadas no mundo. É evidente que nós vamos demorar aí quase que um ano todo para conseguir vacinar toda a população mundial, que não é pouca coisa. Mas eu tenho alguns números que eu queria trazer para vocês aqui, que é o seguinte: já 2 milhões de pessoas já foram vacinadas, né? Nesse ranking dos países aí, como eu disse, China, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Israel. Na verdade, 2.300.000 pessoas que foram. As vacinas estão sendo utilizadas na Rússia, o Sputnik. Na China são 3 vacinas: Sinopharm, CanSino e Sinovac, que é a parceira do Butantan aqui de São Paulo. Reino Unido, Estados Unidos, Israel e Canadá estão usando começaram a distribuir o imunizante criado pela alemã, a BioNTech, e também a Pfizer estão usando. E também nos Estados Unidos aprovaram, já começaram a distribuir a vacina Moderna. E aqui no Brasil ainda estamos aí nessa guerra política. 4:07, deixa eu dar um recadinho de contagem para você. Câmara de Contagem, aqui tem resultado. Os números da Câmara Municipal de Contagem mostram o intenso trabalho do Legislativo nos últimos 4 anos. Desde 2017, foram mais de 14.500 projetos de lei, propostas, requerimentos e outras ações desenvolvidas. Tudo isso se transformou em melhorias para a cidade e em mais qualidade de vida para você. Continue acompanhando tudo o que acontece na Câmara Municipal e conheça a importância dela para a nossa cidade. Câmara de Contagem, aqui tem trabalho sério. Olha aí, em 2017, a Câmara de Contagem foi a primeira da região metropolitana de Belo Horizonte a receber o troféu Cidades Inteligentes pela realização do aulão solidário para o Enem. E em 2018, conquistaram o troféu Cidades Inteligentes novamente pelo Encontro da Consciência Negra. E em 2019, o prêmio veio pelo projeto Câmara Aberta. Olha só que beleza, né? Câmara de Contagem, aqui tem trabalho e reconhecimento. E quem é deputado muito atuante e dos mais votados aqui sempre em Contagem, que é eleitor em Contagem, é quem é o nosso convidado de hoje. Ele que é presidente do MDB, ele que consegue aí, vai explicar pra gente como é que ele consegue, porque o MDB não é o MDB, eu costumo dizer, comparar com aquele seriado que tinha na Globo, A Grande Família. É muito difícil, porque é o maior do Brasil, né? E o maior de Minas também, não é fácil. Boa tarde, deputado, tudo bem com o senhor? Olá, muito boa tarde, Sapia, muito boa tarde aos queridos amigos ouvintes da Rádio Super, de toda a região, especialmente meu querido povo de Contagem. Ô deputado, eu vou abusar um pouquinho do senhor. Sei que o senhor já tá praticamente entrando nas férias aí, parece que vai ter chamada em janeiro, mas eu vou precisar do senhor aqui o programa todo. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Eu queria começar primeiro perguntando pro senhor sobre esses números aí do Covid que estão aumentando no país todo, no mundo todo, né? Falam de segunda onda. Aqui no Brasil eu não considero segunda onda, não. Eu considero a onda de sem vergonhice, que o povo já tá sem vergonha, já não tá mais tomando cuidado. Como é que o senhor tá vendo isso e se tem alguma preocupação em relação a isso? Olha, Sapia, primeiramente, excelente preocupação e um assunto, uma situação lamentável que nós vivemos, da falta de respeito de alguns. Eu acredito que há uma consciência da grande maioria da população brasileira em relação à situação do coronavírus, mas infelizmente poucos acabam causando esse sentimento de desrespeito, de abandono das práticas sanitárias necessárias nesse momento. E venho com muita tristeza trazer notícia de 2 perdas que tivemos no nosso partido MDB. O prefeito reeleito de Santa Maria do Suaçuí, o Aristóteles Temponi, o famoso Paletó, faleceu por conta do coronavírus, e também o pai do prefeito de Itajubá, Rodrigo Rieira, o ex-prefeito Sebastião Rieira, também nos deixou em virtude desse vírus maligno.
Então, a preocupação continua, nós não podemos abrir mão da responsabilidade nesse momento de cuidar das nossas famílias e garantir que essa doença seja erradicada com a viabilidade dessa vacina. Nós vamos continuar com o deputado aqui até o final do programa, ele vai participar de todos esses bate-papos, inclusive eu já estou na linha com o Fábio Veras, que é o presidente do Sindicato da Indústria de Software e Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, o Sindifor, vai falar sobre esse marco regulatório das startups que foi aprovada na última sessão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Boa tarde, Fábio. Isso foi um marco para as startups ou não? Boa tarde. Boa tarde, Sapia. Boa tarde, ouvintes e deputado Newton Cardoso. Bom, foi um marco, na verdade, para a inovação em Minas Gerais. Foi um marco para as empresas nascentes de tecnologia, sim, as startups, mas foi um marco também para uma gestão pública mais moderna. E a gente pode explorar um pouco por que essa nova lei vai permitir tantas coisas boas acontecendo em Minas, Sapia? Eu queria que você explicasse também, até bom a presença do deputado aqui, porque já foi criado lá no Congresso um marco regulatório, não foi, deputado? Na verdade, nós votamos esta semana essa matéria, um assunto muito importante e que de fato cria um ambiente adequado para que as startups e geralmente as empresas de informáticas, os negócios ligados ao mundo virtual hoje vêm a partir de startups. Então, eu parabenizo aí ao Fábio Veras, parabenizo ao sindicato, todo o setor que tem agora condição no âmbito federal e também estadual de viabilizar novos negócios, novos empregos, o emprego na era virtual a partir desse marco regulatório. Ô Fábio, o que difere o marco regulatório das Minas Gerais com o federal? Bom, basicamente a competência federal é distinta da competência estadual, na perspectiva de regular modelos de investimentos, aspectos tributários. Por exemplo, o Estado basicamente regula a questão do ICMS, que via de regra não incide ali sobre negócios digitais. Sim. Então são competências distintas, mas basicamente, Sapia, o Estado de Minas Gerais, o governo de Minas, passa a ter comandos legais para fomentar programas de incentivo às startups e uma coisa muito especial, a partir de agora criou-se um regime diferenciado de contratação de soluções inovadoras, onde o Estado solta editais transparentes, lança os desafios que o Estado tem, posso te dar alguns exemplos de desafios possíveis para o ouvinte entender, e pode remunerar, reembolsar a startup em até R$200 mil em relação à implementação de uma solução dentro do estado de Minas Gerais. Pelo que eu li alguma coisa, esse marco regulatório de Minas Gerais está servindo até como modelo para outros estados. Se eu estiver errado, você me corrija, Fábio. Perfeitamente, é um modelo pioneiro realmente, e se cria, sabe, uma política de estado. A gente deixa de ter uma política de governo, que o governo A ou B acha que deve fomentar ou acha que não deve fomentar, encerra um programa, inicia um programa, e a lei traz agora, após a sanção do governador, um comando para que a política de Estado aconteça. Eu até aproveitar aqui a presença do deputado o Newton Cardoso, tem se falado muito ultimamente essa questão, né? Agora é uma política de Estado e não de governo. Queria que você explicasse até para o eleitor, para o cidadão, a diferença de uma política de Estado e uma política de governo. É muito simples, Sapir, tem que falar a linguagem que o povo entende. Claro. Governo termina no final do mandato. Estado é aquele que fica, é o ente invisível que governa as nossas relações sociais, e não importa o governo, o Estado estará sempre aí. E essas políticas de Estado são essas políticas que resolvem e garantem a estabilidade da nossa vida, que garantem acessibilidade à saúde, acessibilidade à educação, aos serviços públicos, enfim, aquilo que permite, né, dar um colchão de sustentação às nossas vidas. Essas são as políticas de Estado, são perenes, elas não podem mudar por conta de governo, por conta de ideologia ou qualquer outro aspecto que esteja ligado a um mandato público. O que deveria ser uma norma para todos os mandatos, né? Ô Fábio, com esse marco regulatório, não pode acontecer aí um inchaço de empresas, de startups aqui em Minas Gerais, aproveitando esse bom momento e esse marco regulatório de qualidade? Ou quanto mais melhor? Quanto mais melhor.
E a gente tem que lembrar também, Sapia, que o marco legal, ele cria um incentivo para a gente permitir ao jovem mineiro sonhar com a possibilidade de criar um negócio digital, com a possibilidade dele fazer um protótipo, dele crescer, dele amadurecer, dele ter uma solução acabada e então oferecer ela a esses editais que, se Deus quiser, virão a partir do marco regulatório. A concorrência, quanto mais, ela é mais bem-vinda, ela melhora a qualidade para todo mundo e especialmente para o contribuinte e para o ecossistema de empreendedores. Já existe uma previsão para esses editais? Não, porque o governador Zema precisa sancionar essa lei aprovada pela Assembleia. Mas se você permite, Sapia, de maneira muito rápida e objetiva, numa linguagem simples, eu quero dar 2 exemplos. Sim. Vamos imaginar que um carro sai da Secretaria de Saúde na cidade administrativa, outro carro sai da Secretaria de Educação e um terceiro carro sai da Secretaria de Segurança rumo à mesma cidade, rumo a Caeté, rumo a Capitanópolis, rumo a Montes Claros. E, de repente, com um sistema inteligente, um aplicativo, um processo tecnológico muito simples, você consegue que 3 pessoas vão no mesmo carro e consigam, então, economizar horas do motorista, ter um carro só ao invés de 3. Vamos pensar também, por exemplo, na questão de gestão de estoque de materiais, de medicamentos, de limpeza, que é um problema grave no Estado. O Estado, por definição, ele não é eficiente na gestão de estoque. Existe uma perda de material num controle que não é muito perfeito e adequado aos tempos modernos. Então, vamos supor que uma startup tem uma solução para isso e seja selecionada. 200 startups participam e uma é selecionada. E ela poderá ser reembolsada até R$200 mil por essa solução. O que significa isso? Em vez do Estado lançar uma licitação gigantesca para um projeto que ele ainda não tem tanta certeza se vai dar certo, ele vai poder agora se oxigenar de muito mais soluções para poder evoluir. Então, isso é bom para quem empreende no início de carreira e isso é ótimo para o Estado, que se renova e inova. Perfeito, que maravilha, Fábio. Pra gente finalizar nosso bate-papo, o que eu vou dizer mas eu vou dizer eu em nome do grupo da Sempre Editora, da Rádio Super, do Portal Tempo, do Jornal Tempo, do Jornal Super, podemos fazer para ajudar o sindicato, para colaborar com vocês? Olha, tem coisas incríveis que podem ser feitas para a gente permitir que os meus filhos, que os filhos de vocês e os filhos do ouvintes possam ter uma Minas Gerais mais próspera. E eu diria uma coisa muito direta em resposta à sua pergunta, que é o seguinte: vamos trazer os empreendedores inovadores, aqueles que já têm uma solução testada, a serem conhecidos pelo grande público, porque a gente vai se surpreender com uma maneira diferente de enxergar soluções para problemas antigos e uma maneira diferente de enxergar o futuro. Eu acho que a Rádio Super e o Sindinfo podem construir uma aliança onde a gente faz essa curadoria para inspirar o cidadão, o ouvinte, o empresário, a dona de casa, a balconista, a entender que o mundo será muito diferente daqui para frente, e não só por causa da pandemia, por ela também, mas sobretudo porque a tecnologia está ficando cada vez mais barata e as coisas estão mudando muito, inclusive para que pequenos empresários possam se digitalizar e ter mais acesso ao mercado de uma maneira diferente. Quantos pequenos empresários que pararam de vender presencialmente e começaram a vender online e mantiveram o faturamento? Então tem coisas incríveis para a gente gerar uma sociedade mais próspera, e é um prazer estar junto dessa rádio e desse grupo editorial que é a grande referência em Minas Gerais. E nós estaremos sempre à disposição aqui, viu, Fábio? Presidente do Sindicato da Indústria de Software e de Tecnologia da Informação do Estado das nossas Minas Gerais, Fábio Veras, uma boa tarde para você, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você, para todos do sindicato, para sua família também, querido. Para você, para os ouvintes e para o deputado Newton Cardoso. Grande abraço. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Ô, deputado, essa questão do digital, eu vou falar numa média, num geral, né? Apesar de que mudou-se muito, né? Eu sempre conto uma historinha aqui. Eu morava nos Estados Unidos no início dos anos 80 e lá saiu o celular. E eu peguei o celular, e meu pai, um homem jornalista muito culto, lia tudo que acontecia, mas, pra você ter uma ideia, a gente morava em Londrina, o Estadão, que era o jornal que a gente assinava, chegava só de tarde em casa, né? Não tinha internet, não tinha nada. E eu comprei o celular e liguei pra ele.
Falou, pai, tô falando do celular dentro do carro. Ah, para de bobagem. Pai, eu tô dentro do carro, quer ver? Eu vou buzinar. Buzinei. Ele falou, que? Você tá com o telefone sem fio na porta da sua casa. Porque ele sabia onde eu morava. Os Estados Unidos tem aqueles condomínios que separam o carro praticamente na porta de casa. Falei, pai, é o celular, pai. Não, mentira sua, não sei o quê, papai. E por coincidência, naquele dia à noite eu tava vindo pro Brasil e trouxe o celular. Era aquele tijolão desse tamanho com mais uma antena que vinha até aqui. Quando cheguei em Londrina no outro dia, pai, é o celular aqui. Ele falou, liga aqui pra casa. Falei, pai, aqui não funciona. Ele falou, então não funciona, isso não presta. Então, quer dizer, uma pessoa culta, tô falando de 35 anos atrás, 36 anos atrás, e de repente a gente veio numa mudança, né? Você acha que a nossa geração foi a que mais sofreu, né? Mais ou menos, nós somos mais ou menos da mesma idade, que houve tanta mudança assim. E de repente, com essa pandemia, mais ainda. Quer dizer, quando é que você ia imaginar, quando deputado, que você ia resolver os problemas do Brasil, né? Entre aspas, né? Votar remotamente. Aliás, eu acabei de fazer isso aqui durante o seu programa. Fiz um voto que você tava aí. De uma urgência, depois eu vou abordar esse assunto, mas durante o seu programa, ou seja, estamos em sessão. Se eu quiser acessar aqui agora a fala de qualquer colega, ou inclusive pedir a minha fala dentro da sessão oficial da Câmara dos Deputados, basta usar esse telefone móvel ou celular, como você começou lá atrás em 1985. Que coisa interessante. O deputado vai ficar conosco aqui até o final do programa. Eu vou pro intervalo e na volta, deputado, eu quero tocar no assunto sobre MDB em Minas Gerais. Queria que o senhor me falasse sobre as eleições municipais, o senhor que é o presidente estadual do partido, da dificuldade de se lidar com o MDB de uma forma geral, como eu brinquei no início aqui, parece uma grande família, né? E muitas vertentes, muitos lados, muitos pensamentos. E é o maior do país, então a gente tem que também levantar isso tudo. Antes de eu chamar um trânsito rapidinho. Trânsito na Super. Júlia Neves, boa tarde. Oi, Sapia, muito boa tarde para você e também pro ouvinte do Alerta Super. Em Contagem, quem segue rumo a Betim tem melhor trajeto pela Via Expressa, viu? Lá no Cidade Industrial o trânsito é ruim do anel rodoviário até a altura da Nova Trincheira. E no anel rodoviário em Belo Horizonte, nas duas direções, o trânsito é lento. No sentido Rio de Janeiro, a partir do viaduto São Francisco até a chegada ao estreitamento do Dom Bosco, e no sentido Vitória, entre o viaduto da Carlos Luz e a passagem aí pelo São Francisco. Não há informação de acidente, mas fica aqui, né, a mensagem pro motorista. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Tóquio Marine Auto, fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. Câmara de Contagem, aqui tem resultado. A Câmara Municipal de Contagem ampliou e modernizou as transmissões online das reuniões e outras atividades. Outra ação que gerou mais acesso à informação foi a reformulação do Portal da Transparência e a implantação do Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, permitindo acesso facilitado às atividades legislativas. Tudo isso para que você possa acompanhar nossas atividades com mais facilidade. Câmara de Contagem, aqui tem transparência. Pois é, e por falar em transparência, né? Vamos ver como é que a Câmara respeitou e otimizou o dinheiro público nos últimos anos. No início da atual gestão, lá em 2017, o Legislativo poupou mais de 30 milhões de reais em apenas uma ação. Em 2018, a Câmara economizou 2 milhões em processo licitatório. No ano seguinte, em 2019, foram devolvidos aproximadamente 5 milhões aos cofres públicos. Já em 2020, a economia foi de 20% em contratos e contratações. Ah, meu amigo, Câmara de Contagem, aqui tem transparência e economia. 4h24. Alerta Super. Alerta Super. Rádio Super. Minuto do Procurador do Estado, uma iniciativa da AP Minas. Você sabia que os recursos da Loteria Mineira são usados para beneficiar a população de Minas nas áreas de esportes, educação, saúde e desenvolvimento social? Pois é, quando alguém aposta na Loteria Mineira, acaba ajudando a melhorar a vida de todos nós. Neste ano, cerca de 33 milhões de reais da loteria foram usados no combate
combate ao coronavírus. E sabe quem ajudou a Loteria Mineira a continuar fazendo sorteios e usando boa parte do dinheiro em favor da população? Os procuradores do estado de Minas Gerais. Em setembro, eles foram a Brasília mostrar para o Supremo Tribunal Federal que os estados, como Minas Gerais, têm o direito de promover jogos e sorteios como sempre fez. Havia uma dúvida quanto a esse direito, mas os procuradores do estado de Minas e profissionais de outros estados mostraram que a Constituição permite esse serviço. Bom para os apostadores e bom para todos os mineiros que se beneficiam com os recursos da Loteria Mineira. Essa é mais uma ação dos procuradores do estado de Minas Gerais na defesa do interesse de toda a população. Para saber mais sobre esses profissionais, acesse apminas.org.br. Associação dos Procuradores do Estado de Minas Gerais. As suas manhãs são mais animadas no Manhã Super. Paulo Roberto e Fernanda Viegas deixam você atualizado com as principais notícias, informações do trânsito e a melhor programação musical. Manhã Super, de segunda a sábado, às 9 da manhã, aqui na 91,7. Porque se é diversão, é super. Rádio Super. Alerta Super. Alerta Super. 4h26. Estamos recebendo aqui o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, presidente do MDB das nossas Minas Gerais. Deputado, como é que foi o MDB nessas últimas eleições municipais? Oi, Sapia, mais uma vez, boa tarde, só para agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando nesse momento o programa. Eu queria partir do geral para o específico. O MDB saiu das eleições 2020 graças ao esforço conjunto, desse grupo maravilhoso que compõe a nossa sigla, das pessoas que fazem o nosso partido maior do Brasil. Saiu mais uma vez o maior partido do Brasil das eleições. Nós fizemos o maior número de prefeitos e prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, vereadores e vereadoras. Foram 802 prefeitos e prefeitas, 673 vice-prefeitos ou vice-prefeitas e 7.237 vereadores e vereadoras em todo o Brasil. Isso representou o maior número de votos para uma sigla nesse ano de 2020 nas eleições municipais. Foram mais de 10.900.000 votos para o MDB. Saiu na frente. Além disso, um partido que tem hoje também o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e idem para as mulheres em Minas Gerais. Tivemos um resultado muito significativo. No momento em que a política ainda tem uma resistência para uma parcela da população que critica muito, que acha que há outros caminhos, a não ser a política, o MDB conseguiu mostrar para o povo que está ligado, está sintonizado com o interesse da população e mais uma vez em Minas Gerais. Em Minas Gerais, esses números foram exatamente 100 prefeitos e prefeitas e queria destacar que várias mulheres foram eleitas nesse ano, entre elas a minha própria mãe, né? Maria Lúcia Cardoso. Maria Lúcia, ela que foi deputada já também. Foi. Elegeu-se prefeita do querido município de Pitangui, nossa terra também aqui no Centro-Oeste Mineiro. Fizemos o número de 86 vice-prefeitos e vice-prefeitas, com destaque que eu não poderia deixar de falar do vice-prefeito de Contagem, Ricardo Faria, grande ex-parlamentar, ex-deputado estadual, ex-secretário de Estado, inclusive, e com isso soma a esse grande número de vice-prefeitos e vice-prefeitas do Estado. 910 vereadoras e vereadores em todo o estado de Minas Gerais. Com isso, temos 12% dos prefeitos do estado, 10% dos vice-prefeitos e 11% dos vereadores de toda Minas Gerais. Ô Nilton, eu na última entrevista que eu fiz antes das eleições com a Marília, confesso a você que acho que ela não ficou muito contente comigo não, porque eu fiz uma pergunta a ela da seguinte forma, e aí eu levo esse título a você, né? Porque na eleição presidencial, onde a Dilma se uniu ao Temer, né? PT com o MDB, quando houve a queda da Dilma,
o PT gritou a 4 cantos aí que foi um golpe. E eu não me lembro, ou não vi, se passou por mim, passou batido, de algum grande município com expressão como Contagem, aonde houve novamente essa mesma chapa PT-MDB. E aí eu até ia dizer a ela que isso seria em função da sua condição de ser uma pessoa que agrega, uma pessoa que consegue trazer as bases principais para o diálogo, né? A prova disso que se você comanda um partido que é muito difícil de comandar, você sabe disso, não é fácil comandar o MDB. Mas ela não deu tempo nem de eu citar o seu nome, porque quando eu falei, ela falou, não, mas o MDB em Minas sempre se deu bem com o PT, não sei o que. Eu falei, não, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que houve realmente, mas aí ela ficou meio chateada comigo até depois pedi desculpa a ela, acho que ela não entendeu. Mas essa união só aconteceu graças a você, não? Olha, eu não vejo isso como um esforço individual, um esforço de pessoas. Aqui em Contagem, para início de conversa, nós temos um presidente do partido que é o vereador Teteco. Sim, o grande Teteco. Foi reeleito também. Foi reeleito. Então, parabéns ao Teteco, que teve um grande trabalho prestado, inclusive como líder de governo, mas o Teteco contribuiu muito para esse processo. Eu não posso deixar de destacar o próprio interesse e dedicação do Ricardo Faria, que se colocou como candidato, sim, inclusive, antes de mais nada, colocou o nome dele à disposição como uma excelente via, inclusive tinha muita viabilidade. Somos também o esforço pessoal do nosso grande ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia, Adalcleber Lopes, e que se somam a outras forças muito importantes dentro do MDB que contribuíram para esse diálogo. E claro, o excelente diálogo que constituímos com a prefeita Marília. Ela vem com a história de já 2 mandatos no município muito bem realizados, vem com a história, né, de mandatos como vereadora, como deputada estadual, e eu entendo que hoje a prefeita Marília, que vai assumir o mandato a partir de 1º de janeiro, é uma mulher ainda mais madura, ainda mais preparada para cuidar da cidade. E o diferencial que eu entendo que contribuiu para a vitória, claro, a participação do MDB contribuiu para essa vitória, o diferencial é a possibilidade de continuarmos com muitas portas abertas no governo federal para que Contagem não tenha qualquer prejuízo no sentido de acesso a recursos, de acesso e garantia de recursos que possam viabilizar projetos, obras, alguns que eu quero daqui a pouquinho inclusive falar. Claro. Mas eu fico muito feliz de ter construído essa relação, posso dizer até com uma certa emoção de que no final da apuração nós vimos lá 95% dos votos apurados, e quando abriram as urnas, especialmente de Nova Contagem, o resultado... Na verdade não é Nova Contagem, é Nilton Cardoso, né? É Nilton Cardoso, que ele que fez, né? Não deixaram colocar o nome dele, porque ele era vivo. Se ele tivesse morrido, eu tinha colocado o nome dele. Mas ali, Sapia, é a prova de que a união entre Marília e Nilton Cardoso, por assim dizer, eu boto o Júnior agora, com todo o nosso grupo maravilhoso do MDB, e Ricardo Faria em Contagem, em Minas Gerais, a união é justamente numa região que a Marília é muito forte e Nilton Cardoso muito forte. Foi ali que a virada se deu, sim, provou que de fato foi uma união consistente, uma união benéfica e que certamente trará para Contagem grandes benefícios. E o MDB vai fazer parte do governo? Sim, queremos trabalhar para somar, ter o Ricardo Faria como uma pessoa que seja de confiança da prefeita Marília o tempo todo e que possa somar para as decisões mais importantes da cidade. A Marília sempre deixou bem claro, porque aquele negócio da fake news que solta, né? Mas se a Marília for prefeito de Contagem, ela não vai ter nada nem no governo federal, nem no governo estadual. Ela deixou bem claro nas entrevistas que me concedeu aqui, toda entrevista que ela concede aqui na rádio, que quando você é prefeito, você não é oposição a ninguém, você é prefeito de uma cidade. É diferente de como quando ela ainda está como deputada, você fazer oposição. Então, como você como deputado pode fazer oposição ou ser situação do governo, mas quando você está prefeito é diferente. Você está defendendo os interesses do município. E você tendo como vice um partido do qual você tem o presidente do partido alinhado, sendo do município, quer dizer que você tem bom trânsito junto ao governo federal, todos nós sabemos, e junto ao governo estadual também, quer dizer, fica muito mais fácil de governar assim, né?
diálogo. Sem dúvida, diálogo e o mais importante é o reconhecimento de que durante o mandato, durante a gestão, não há eleição. A eleição acabou no dia 15 de novembro, no 29 de novembro, segundo turno, e agora o governo é de todos. Claro. Toda a cidade precisa receber as políticas públicas, precisa de fato fazer uma virada em prol do crescimento, deslanchar o crescimento do município diante do cenário mais desafiador possível. Cenário de pandemia, um cenário de uma logística municipal, um trânsito municipal que precisa melhorar, serviços urbanos que precisam melhorar muito, a geração de emprego que hoje é um problema sério. Inclusive tratamos dessa matéria hoje durante uma das votações remotas, que aliás, nós não estamos em semana de férias, nós estamos em recesso, estamos trabalhando remotamente. Durante o seu programa aqui já consegui fazer uma votação de um tema voltado à geração de emprego. Enfim, é o compromisso de ver Contagem novamente crescendo. Você tem alguma boa notícia para os contagenses aí? Poxa, sem dúvida. A prefeita Marília Sapia, durante as nossas conversas, o diálogo antes da eleição e agora depois da eleição, ela destacou um problema sério que é a atual UPA no bairro Petrolândia. Sim. Lá não presta mais. A instalação lá não atende a demanda de um bairro crescente, de um bairro importantíssimo, divisa com Betim, e portanto eu fiz com ela o compromisso de garantir os recursos para a construção de uma nova UPA no bairro Petrolândia. Maravilha. Eu quero ser parte desse processo, quero iniciar desde já a busca de recursos para fazer as etapas que forem necessárias, mas através de emenda do nosso gabinete e outras emendas, outros recursos que vamos buscar também, para que seja viabilizada essa obra. Uma obra muito importante e que vai permitir que a atual UPA seja transformada num centro de clínicas, de atendimento a outras demandas menos complexas, e ter uma unidade de atendimento de saúde de qualidade para o povo que merece. Ô Nilton, você nasceu em BH, né? Olha, eu na verdade, quando nasci, meu pai já estava aqui em Contagem. Já estava aqui, mas então, no hospital, vamos dizer assim. Hospital, né? Foi lá. Mas já morava aqui. Então, assim, você tem, lógico, Contagem como sua cidade. Você tem Pitangui como uma cidade também sua, vamos dizer, de coração, você cresceu lá, fazenda, aquela coisa toda. E de repente, Nilton, você é presidente do maior partido do Brasil, né, em Minas Gerais, e você tem aí 853 prefeitos ou políticos na sua cola. Se não for prefeito dos 100 que eles entraram agora, tem os vices, tem os vereadores dos municípios, tem todo mundo. Falou, Nilton, me ajuda aqui com uma emenda aqui. Como é que você consegue dividir? Porque você já anunciou que tá dando uma emenda aí pra Marília. O prefeito de sei lá, de onde for aí, do MDB que ganhou, vai vir atrás de você. Ô, Nilton, você deu pra Contagem, eu quero também. Como é que você divide isso? Olha, hoje mesmo eu pude contar com um pouco de sorte. Durante um concurso, não, é o sorteio. Durante um sorteio na liderança em Brasília, que foi para sortear 11 viaturas da Polícia Militar que foram licitadas graças a um grande trabalho do Coronel Giovanni, hoje que está lá na Funasa. Sim. Ele fez uma licitação muito qualificada, aumentou o número de veículos dessa licitação de uma emenda da bancada mineira. Sobraram 11 viaturas na divisão proporcional. Com isso, essas 11 viaturas foram para sorteio para que ninguém ficasse prejudicado. Claro. Eu fui um dos sorteados, olha só que beleza. Que maravilha. Então, o município da nossa escolha, que é um desses prefeitos, como você disse muito bem, que fica ligando, pedindo recurso, vai ser contemplado com a viatura Duster da Polícia Militar novinha, virando o ano aí, assim que a Polícia Militar estiver em condições de entregar, já estão todas compradas, estão sendo confeccionados os equipamentos, etc. É assim que a gente conta, um pouco de sorte, mas muita dedicação, muito trabalho. Tem que ficar no gabinete, tem que estar em contato o tempo todo com os ministérios, sabendo das oportunidades de cadastro de propostas voluntárias, enfim, na busca de recursos que garantam a nossa representação por toda Minas Gerais. E o MDB, Sapia, está presente em mais de 80% dos municípios mineiros, seja com o diretório, seja com a comissão provisória, sem falar, claro, nos prefeitos, vices e vereadores. Deputado Nilton Cardoso Júnior vai ficar conosco aqui até o final. Deixa eu aproveitar aqui, me solta os prêmios aí de Contagem, por favor. Olha que beleza, ó.
Câmara de Contagem, aqui tem resultado. Os números da Câmara Municipal de Contagem mostram o intenso trabalho do Legislativo nos últimos 4 anos. Desde 2017, foram mais de 14.500 projetos de lei, propostas, requerimentos e outras ações desenvolvidas. Tudo isso se transformou em melhorias para a cidade e em mais qualidade de vida para você. Continue acompanhando tudo o que acontece na Câmara Municipal e conheça a importância dela para a nossa cidade. Câmara de Contagem, aqui tem trabalho sério. Olha, agora vamos aproveitar para falar sobre os números que mostram o intenso trabalho da Câmara desde 2017. De lá para cá foram mais de 14.500 projetos de lei, decretos, propostas e requerimentos. Tudo isso passou pelo Legislativo e se transformou em melhorias para o município de Contagem e para você, contagense. Meu amigo, Câmara de Contagem, aqui tem trabalho e reconhecimento. 4h40, trânsito. Trânsito na Super. Rosane Meirelles, boa tarde. Muito boa tarde para você, Sapia. Boa tarde também para o ouvinte ligado aqui no Alerta Super. E Sapia, eu já começo falando de BR-040 em Nova Lima, ali na altura do quilômetro 565, próximo à Lagoa dos Ingleses, porque continua totalmente interditada a rodovia devido a um acidente que teve mais cedo envolvendo um carro e uma carreta que transportava 25 mil litros de gasolina e 5 mil de óleo diesel. Já são mais de 8 horas de bloqueio, com 11 quilômetros de fila no sentido Rio de Janeiro e 2 de retenção em direção a Belo Horizonte. Não há previsão de liberação pelo Corpo de Bombeiros. Um guindaste especial contratado pela transportadora já iniciou a remoção do tanque. Após esse procedimento, ainda será feita a avaliação pelos bombeiros para aí sim a concessionária que administra a rodovia liberar a pista. Promoção oficina de clássicos Volkswagen. A cada R$700 em serviços, concorra a um Polo e ganhe copos exclusivos. Acesse vw.com.br/promo. Autorizado pela Secap. Alerta Super. Alerta Super. Rádio Super. O uso de máscara para proteger a todos do coronavírus é obrigatório nos espaços públicos. Prefeitura de Belo Horizonte. Minas é do tamanho dos mineiros e do tamanho da vida dos mineiros. Ainda passamos por momentos difíceis, mas a vida aos poucos vai mostrando novos caminhos, nas cidades e no campo. Minas fez um planejamento eficiente. Antes do primeiro caso, tomou providências imediatas e fechou as divisas. Para não faltar atendimento, vimos dobrar o número de leitos de UTI no estado. Novas vagas foram abertas em municípios que antes não tinham. Minas comprou os respiradores mais baratos do país. Hoje, somos o estado com os melhores resultados no combate à pandemia, com a menor taxa de mortalidade do país. E também o primeiro a ter um programa de retomada consciente, porque trabalhamos com respeito e responsabilidade. Ainda vai levar um tempinho para tudo voltar, mas vai voltar melhor, porque juntos a gente aprendeu a se cuidar mais, a se amar mais. Por isso, viva, cuide, proteja-se. Minas tem uma força que só a gente tem, a grandeza do mineiro. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Rádio Super 91.7. Na Rádio Super, você fica atualizado com o Super N. As notícias da política, economia, do esporte, entrevistas e informações do trânsito. A maior equipe de repórteres do rádio, trazendo em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Super N em 2 edições, às 7 da manhã e às 7 da noite. Porque se é notícia, é super. Alerta Super. Alerta Super. Câmara de Contagem, aqui tem resultado. Os números da Câmara Municipal de Contagem mostram o intenso trabalho do Legislativo nos últimos 4 anos. Desde 2017, foram mais de 14.500 projetos de lei, propostas, requerimentos e outras ações desenvolvidas. Tudo isso se transformou em melhorias para a cidade e em mais qualidade de vida para você. Continue acompanhando tudo o que acontece na Câmara Municipal e conheça a importância dela para a nossa cidade. Câmara de Contagem, aqui tem trabalho sério. Pois é, gente, em 2017 a Câmara de Contagem foi a primeira da região metropolitana de Belo Horizonte a receber o troféu Cidades Inteligentes pela realização do aluno solidário para o Enem. Em 2018 conquistamos o troféu Cidades Inteligentes novamente pelo Encontro da Consciência Negra. Já em 2019 o prêmio veio pelo projeto Câmara Aberta.
Câmara de Contagem, aqui tem trabalho e reconhecimento. O Nilton, eu recebi aqui semana retrasada ou passada o presidente atual da Câmara de Contagem, né, que vai deixar agora, o Daniel Carvalho, e estava conversando, porque até citamos o Teteco na conversa, né, quer dizer, os vereadores que voltam, né, e os deputados que voltam também, como você já foi reeleito também, só volta quem trabalha, né, então você está trabalhando hoje, está aqui dando entrevista, é um trabalho, prestando contas à comunidade, à população, aos seus eleitores do estado todo, e também está votando. Eu queria que você falasse um pouco dessas votações tão importantes que estão acontecendo no Congresso Nacional em Brasília na data de hoje. Muito bem, muito obrigado, Sapia. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão acompanhando, quem está ouvindo a partir de agora, na Rádio Super. Muita gente pergunta, como é que a gente faz com o plenário que não pode aglomerar, que tem muitas pessoas, muitos deputados, parlamentares, homens e mulheres que são do grupo de risco. Então, muita gente fica em casa. Nós desenvolvemos um aplicativo que a partir do celular nós podemos tanto fazer discursos, manifestar a respeito das matérias que são votadas em plenário. Então fica apenas o presidente sentado na mesa do plenário, sendo filmado. Sim. E nós acessamos pelo celular. E com isso, todas as votações podem acontecer, exceto as votações das comissões temáticas permanentes. Por exemplo, a comissão de turismo, eu sou presidente da comissão. Sim. Ela não funciona para deliberação, funciona administrativamente, mas não pode votar nada que não seja de plenário. Aí me perguntam, então fica sem votar matéria que está na comissão? Não, nós podemos fazer o chamado requerimento de urgência, e esse requerimento de urgência permite que uma matéria que esteja tramitando em comissões vá direto ao plenário e possa ser votado com todos os pareceres, como se estivesse na comissão, mas com os pareceres em plenário e de forma virtual. E um dos temas que foi votada a urgência hoje é justamente um programa de recuperação, de regularização tributária, o famoso refis, Sim. uma espécie de refis da pandemia. Hoje, essa urgência, na verdade, assim que eu cheguei aqui na rádio, agora às 3:30 da tarde, o texto foi votado e teve a manifestação da grande maioria dos parlamentares que estão presentes na sessão favoravelmente. Então, a qualquer momento, mediante a escolha de um relator, o texto de um novo programa de regularização tributária da pandemia poderá ser votado no plenário da Câmara e em seguida vai para o Senado. Uma notícia muito importante, porque nós estamos vendo o número de desempregados crescer vertiginosamente durante a pandemia. Hoje, quase 40% das pessoas desempregadas dependem do auxílio emergencial para a sua sobrevivência. Significa que não tem emprego sendo gerado. O Brasil sofrendo de um problema de risco de inflação, de dificuldade de operação de atividades em função da própria pandemia, e muita gente deixou de pagar imposto nesse momento. Então, é a primeira coisa que o brasileiro deixa de lado, né? Exato, que é triste, mas porque o nosso sistema, né, é muito pesado. Nós pagamos quase 40% de impostos em cima de toda a atividade econômica do Brasil. É muito alto, é um dos países com maior tributação do mundo, com a pior qualidade dos serviços públicos em contrapartida. Então, votamos essa urgência para que haja não a isenção do tributo. É muito importante lembrar sempre que se fala de refis. Ninguém está tendo imposto que é devido perdoado. Claro. Há a redução de multas e juros, que aliás são exorbitantes na nossa legislação tributária atual. Então eu torço para que esse texto tenha viabilidade, que possa ir para plenário em breve e a gente voltar a ter um fôlego para os empresários, para o pequeno empresário especialmente, aquele que sua a camisa todo dia para ter o seu ganha-pão. Isso já foi votado em primeiro turno agora? Foi votada a urgência hoje. O que não precisa de turno. Sim. É só permissão para que o texto vá diretamente sem ao passar plenário, pelas comissões. Sem passar pelas comissões. Tá. Um fato que vem chamando a atenção de toda a população, quando vai chegando no final do ano, vai se afunilando, hoje já são 22, e o governo pagou hoje, se não me falha a memória, a última parcela do auxílio emergencial. E não existe previsão se vai continuar em janeiro ou não. Pelo andar da carruagem, a pandemia vai continuar e já dizem os entendidos aí que janeiro vai ser o pior mês da pandemia no Brasil, em número de leitos ocupados, né? Eles nem falam tanto em mortes, porque parece que esse contágio aí maior, ele é menos letal, parece, né? Tudo é novidade pra gente. Existe essa possibilidade de se continuar com o auxílio emergencial ainda em janeiro, deputado? Olha, o meu entendimento,
e eu quero falar aqui do ponto de vista do que eu tenho acompanhado em Brasília esse ano durante a pandemia, meu entendimento é que ele deverá acontecer, deverá continuar mediante a votação de um novo orçamento de guerra. Sim. Então, o que acontece hoje é que... Porque vence tudo agora, 31 de dezembro. Vence, né? O estado de calamidade vence. Nós precisamos ter a renovação do estado de calamidade, que depende, claro, de uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, precisa que o orçamento especial, né, da pandemia, que a gente chamou de forma mais popular de orçamento de guerra, seja votado para que haja condição de ter uma rubrica, né? Ou seja, de onde vai sair o dinheiro para continuar pagando o auxílio emergencial. Isso tem que ser votado até dia 31? Não. Isso pode ser votado no início de janeiro. Aliás, nós estamos trabalhando, e eu sou a favor disso, para que o recesso seja um recesso falso. Que a gente possa trabalhar qualquer dia de janeiro, né, tirando aí o feriado, para tomar as decisões importantes para o país. Eu sou contra falar em ir para casa se nós já estamos todos em casa. Exatamente. Então não há que se falar nisso. Exatamente. Eu sou a favor, a partir do dia 2 de janeiro, que possamos todos continuar trabalhando em Brasília ou remotamente para votar todas as matérias de interesse do país e de interesse da população. Deputado Nilton Cardoso Júnior, está acabando o nosso tempo, mas eu tenho 2 assuntos que eu preciso falar com o senhor ainda. Primeiro, a questão do turismo. O senhor, como o presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, queria que o senhor explicasse aí rapidamente para os nossos ouvintes o que foi aprovado esse ano que a gente pode levar assim como um legado para o turismo, até pelo problema que o turismo passou durante essa pandemia, foi um dos mais afetados ramos do nosso comércio aí. Ou da indústria do turismo, né? Não sei se dá para falar em legado no ano de 2020 para o turismo. O turismo, por conta da pandemia, foi o primeiro a ser afetado. Sim. É o primeiro a entrar em crise. E, infelizmente, será o último a sair da crise. Essa é a realidade. Portanto, esse ano, além de uma matéria que eu vou destacar aqui, que foi da Embratur, vou explicar já, nós só tivemos matérias votadas de salvamento, de resgate. Regras de devolução de dinheiro por parte de hotéis e pacotes de turismo, companhias aéreas, regras de contratação e suspensão de contrato de trabalho para empresas no setor de turismo e outros setores equivalentes. E, infelizmente, isso foi apenas para dar um leve salvamento, um respiro para esses empresários guerreiros do turismo. Mas eu queria destacar um fator que foi muito importante para o turismo brasileiro em função da pandemia. Os mercados externos estão fechados. Portanto, por exemplo, 500 mil brasileiros que todos os anos iam para os Estados Unidos para parques temáticos, esse ano estão todos aqui no Brasil. Sim. Ou se é que viajaram menos de 1% desse número. O que significa dizer que o turista que tem condições de viajar e pagar uma passagem internacional, tem condição de pagar uma passagem para dentro do Brasil. Claro. Então nós vamos aumentar o número de viajantes dentro do país, respeitando exatamente a valorização do turismo nacional. E temos diversos destinos no Brasil, diversos destinos em nossa Minas Gerais que valem a pena ser conhecidos. Se é que podemos dizer que tem uma vantagem a pandemia, que não tem, infelizmente não tem, mas podemos dizer que teve alguma forma de compensação, foi o aumento do turismo doméstico. E destaco que hoje, quem viaja mesmo do ponto de vista de números macroeconômicos são os brasileiros dentro do Brasil. Viajam 60 milhões aproximadamente de pessoas por ano dentro do Brasil. Os estrangeiros que vêm ao Brasil para visitar e que são visitantes muito importantes para a nossa economia, nunca passaram de 12 milhões e os últimos números, o número de 2019 foi aproximadamente 6 milhões. Então, apesar de ter um valor econômico muito relevante, 60 milhões de brasileiros são muito mais importantes do que 6 milhões de pessoas visitando e precisam ter condições de viajar. E para isso nós aprovamos uma medida provisória, eu fui relator dela inclusive, da Embratur. Nós convertemos a Embratur do instituto num formato muito retrógrado do ponto de vista burocrático em uma agência que tem condições de estabelecer uma política de turismo muito mais rápida, muito mais moderna hoje, e essa aprovação da Embratur como agência permite que ela consiga divulgar melhor os turistas, não os turistas, os locais de turismo no Brasil para os brasileiros, permite que ela consiga estabelecer parcerias e com isso ter acesso a financiamentos mais baratos, inclusive para divulgação.
dos locais de turismo. Enfim, são várias vantagens que o nosso texto estabeleceu e foi um tema que foi votado no início da pandemia. Não estava previsto o meu texto, quando eu apresentei o relatório em fevereiro, para ser votado em qualquer, né? Ninguém tinha noção de que essa pandemia chegaria. E com isso nós votamos e já conseguimos inserir temas importantes, como, por exemplo, na medida provisória permitia que os brasileiros que estivessem no exterior pudessem, com dinheiro da Embratur, ser chamado, entre aspas, resgatados, voltassem para o Brasil aqueles que estavam sem condições de ficar lá fora. Sim. Também permitiu que a hotelaria nacional que estivesse ociosa pudesse ser contratada também pela Embratur para abrigar famílias em condição de violência doméstica. Um tema muito importante. Sim, parece claro que não, mas com todo mundo em casa, os casos, né, os relatos de violência doméstica aumentaram muito. Então, aquelas famílias que precisassem poderiam ser transferidas para um hotel por conta da Embratur, em função do nosso texto. Excelente medida. Ô, deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Vem aí o Super FC segunda edição. Hoje tem jogo do Cruzeiro? O senhor é cruzeirense, deputado? Olha, eu adoro o Cruzeiro, sou um grande fã do Galo, mas meu coração bate forte pelo América. Pelo América. Então eu sinto lhe dizer que amanhã o meu Palmeiras vai ganhar do seu América, deputado. Olha, as estatísticas dizem o contrário. Eu sinto lhe dizer que meu Palmeiras amanhã vai ganhar do América. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta ao senhor para finalizar. Eleição da Câmara acontece dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. O senhor faz um compromisso comigo? Uai, dependendo eu faço. Antes disso, não vai ser uma proposta indecente. Um pouco antes, assim que se definir, como é que o MDB vai se portar e se definir o candidato ou não, que eu creio tá tudo encaminhando para que tenha um candidato do seu partido, do MDB, principalmente ao Congresso, até mais do que ao Senado, porque no Senado lá parece que eles estão meio, os 5, 6 lá estão meio cada um para um lado, como eu falo, é uma grande família, né? Eu queria que o senhor voltasse aqui, ou por vídeo, ou viesse presencialmente, seria até melhor para tomar um café conosco, para explicar o que vai funcionar e o que Minas Gerais vai ganhar com essa nova mesa, tanto no Congresso Nacional como no Senado Federal. Combinado? Sapia, combinado. Na minha opinião, a melhor data é lá pelo dia 20 de janeiro. Pronto. E vou explicar por quê. Porque nós estaremos no calor da discussão. Ótimo. Hoje nós temos, como eu disse um pouco mais cedo, aproximadamente 5 candidaturas pré-instaladas. Pré-candidatos. O capitão Augusto de São Paulo. Temos nosso querido amigo, deputado Fabinho Ramalho, meu colega de partido. Mineiro. De bancada mineira. Grande amigo que eu tenho. Que, aliás, faz aniversário hoje, o deputado Fabinho Ramalho. Parabéns. Hoje é aniversário do querido Fabinho, é candidato. O Arthur Lira, que é o candidato hoje ligado mais ao apoio do governo, apesar do Fabinho ter a mesma relação com o governo. O deputado Aguinaldo Ribeiro, que está pelo Bloco Democrático como uma das opções. E o deputado Baleia Rossi, que é o presidente do meu partido, partido do qual eu sou presidente em Minas e sou secretário-geral nacional. Portanto, tem uma responsabilidade partidária muito grande. Então, se o Baleia Rossi for escolhido ou o Fabinho Ramalho for escolhido, temos 2 nomes do MDB que têm peso e condição de trazer benefícios relevantes para o nosso estado. Mas vamos falar disso mais lá em janeiro. Não vou esquecer, porque dia 21 é aniversário da minha mãe, vai fazer 86 anos, então já vou deixar na agenda aqui dia 20 pra gente conversar. Deus abençoe ela. Amém. Deputado Nilton Cardoso Júnior, mande meu abraço carinhoso do seu pai, do qual eu sou fã número 1. Tem o livro dele autografado, ele lançou o livro aqui no meu programa, sentado aqui ao meu lado, sempre converso com ele por telefone. Tem uma foto dele comigo de 1998, 99, na inauguração de uma estrada que ligava Miraí a Miradouro, aquela região ali, ele como governador. Sempre foi uma simpatia comigo. A sua mãe, parabéns pela eleição, e a você por estar levando esse partido, o MDB velho de guerra, com tanta firmeza. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você e para toda a sua família. Sapia, muito obrigado pelo espaço, parabéns a vocês pelo programa, sucesso no ano de 2021, que o Natal possa vir abençoado para todas as famílias mineiras. Fico muito feliz de poder trazer esse fraternal abraço MDBista a todos e todas nesse fim de ano. Muito obrigado. Perfeito. Eu vou com o trânsito de Rosane Meirelles, logo depois tem o Super FC segunda edição e eu estou de volta amanhã às 4 da tarde. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Alerta Super. Alerta Super.